Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de cálculo vetorial que será cobrado em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Calcule a integral dupla numa região sigma do rotacional de f em NDS, onde sigma é a porção do paraboloide, z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado, com z maior ou igual a zero, e esse n é a normal, cuja componente z é não negativa. E f de x, y, z é igual a y, z e x. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar a região que ele está pedindo, tá? Ele está falando aqui da porção do paraboloide. Como é que ficaria o desenho desse paraboloide aqui? Ficaria assim, ó. Então tá aí. E aqui é o nosso sigma, né? Eita, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, esse aqui é o nosso sigma, tá certo? Que é justamente a superfície que ele está falando aí, que é o nosso paraboloide. Que está respeitando exatamente o critério que ele dá no enunciado. Ele quer isso aqui para z maior ou igual a zero, tá para z maior ou igual a zero. Tem um vetor normal aqui, cuja componente z é não negativa. Se a componente z é não negativa, então quer dizer que a componente z do vetor normal está apontando nesse sentido aqui, ó. Componente z, que no caso é a componente k do vetor normal, tá? Lembrando que se eu olhar aqui para o plano XY, eu tenho exatamente a minha curva gama, tá? Eu tenho minha curva gama aqui, que é onde eu vou calcular a minha integral de linha, tá certo? Como é que a gente faz isso? Lembrando dessa definição aqui, ó. A integral de linha na curva de f gama de t vezes gama linha de t dt é igual a integral dupla em sigma do rotacional de f n ds, tá? Então esse aqui essa aqui, na verdade, é a expressão que eu vou utilizar para poder responder essa questão, tá? Quem lembra do teorema de Stokes vai lembrar dessa expressão aí, tá certo? Então, não precisaria, né, calcular, quem não lembrasse, não precisaria calcular a integral dupla aí do rotacional, tá? Só quem realmente tivesse muita prática. Eu vou fazer essa integral daqui, tá certo? Que é essa do primeiro membro aqui. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer... para quem teve dúvida na hora de desenhar o gráfico, né, que é o gráfico do paraboloide, uma das formas que eu normalmente utilizo, que eu acho que a maioria utiliza, é essa daqui, ó. Eu zero o meu y para saber qual vai ser o gráfico de z em relação a x, ou de x em relação a z. E depois eu zero o meu x para saber qual o gráfico que vai ficar de y em relação a z, ou de z em relação a y. Se vocês perceberem, vão dar parábolas, né? Se vocês perceberem, vão dar parábola em relação a z, né? Quando eu zero o y, vai ficar uma parábola de z em relação a x. No caso, uma parábola de concavidade para baixo, né? Vou até colocar aqui, ó. Vou mudar a cor aqui. Seria essa parábola aqui. E depois uma parábola em relação a y, né? De z em relação a y. Que no caso vai ficar 1 menos y quadrado. Seria
assim, né? E esse ponto aqui é o ponto 1. Beleza, vamos agora parametrizar a nossa curva. Se vocês perceberem, eu olho sempre de cima, tá, pessoal? Eu vou olhar sempre daqui, ó. Isso aqui é um olho, tá? Eu olho sempre de cima para saber o que é que vai ficar no meu plano XY. Então, no meu plano XY, vai ficar essa região aqui, ó. Y, X. Vai ficar uma região D, que no caso é uma circunferência de raio menor ou igual a 1. Tá certo? Vai ficar menos 1 aqui, menos 1 aqui e 1 aqui. Beleza. Fazendo isso, o que é que eu preciso? Eu preciso agora parametrizar essa curva, né? Como vai ser uma integral de linha é em relação a uma variável só. Eu preciso parametrizar essa minha curva, que é, no caso, a circunferência. Quando eu for parametrizar, eu só vou ter um intervalo na minha integral. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. X é igual a R, que no caso é o raio é 1, vezes o cosseno de t. E y é igual ao raio, que é 1, vezes o seno de t, tá? Lembrando que está no sentido anti-horário, tá, pessoal? Por isso que eu estou colocando o x como cosseno e o y como seno, tá? Porque se a curva ali tivesse no sentido anti-horário, seria o sentido não convencional, aí eu teria que trocar. Ficaria x como seno e o y como cosseno, tá? Muito cuidado com isso, tá? Como ele está falando ali que a componente z é não negativa, então ele está apontando para o sentido positivo. Então a rotação dele, né, quando a gente tem aqui a rotação fluxo, né, do nosso campo, né, que no caso é dado pelo rotacional, ele aponta para cima. Sendo para cima, a gente sabe que o sentido está sendo positivo. Se for para baixo, negativo. Então, continuando aqui, eu vou fazer agora aqui o intervalo, que é de 0 menor ou igual a t menor ou igual a 2π, certo? E agora eu vou fazer f de gama de t. Então vai ficar f de gama de t vai ser igual a quem? Na verdade, antes de eu fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Esqueci de fazer. Nosso gama de t vai ser igual ao cosseno de t e o seno de t. Gama linha de t vai ser igual a menos seno de t, cosseno de t. Eu vou apagar aqui, só para escrever aqui do outro lado, fica melhor. Vai ficar f de gama de t vai ser igual a... O nosso f está aqui, ó. O nosso y vai ser seno de t, né? Nosso y vai ser o seno de t. Aí a pergunta, né? Fica a dúvida. Talvez alguém pergunte, né? Mas e esse z aqui? Bom, se vocês perceberem, eu estou fazendo apenas em relação a duas variáveis, né? Então a terceira variável vai ser quanto? Vai ser 0, né? Já que eu estou fazendo em relação a duas, apesar de ter 3, uma vai ser 0. Que no caso aqui é meu z. Então vai ficar z igual a 0. Tá? Z igual a 0. E meu x, né? Vai ficar o cosseno de t. Beleza? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui e vou substituir aqui e calcular a integral. No intervalo de 0 a 2π. Tá bom? Isso aqui vai dar igual a integral de 0 a 2π
de seno de t, 0 cosseno de t, vezes, aí o gama' de t. Perceba que eu não coloquei ali no gama' a variável z, tá? A variável z fica depois do cosseno, tá? A variável z ficaria aqui, ó. Menos seno de t, cosseno de t e o zero, tá? Só estou transformando de duas variáveis para 3, mas, enfim, não influencia em nada. Então, ficaria menos seno de t, cosseno de t e o zero. E o nosso dt. E aqui, a gente tem que a integral de 0 a 2π vai ser igual. Agora, isso aqui é o quê? É um produto escalar, né? Isso aqui é um produto escalar. Se é um produto escalar, eu vou fazer o produto componente a componente somado, né? Vai ficar isso aqui vezes isso, mais isso aqui vezes isso, mais isso aqui vezes isso. Tá aí, ó. Isso aí é o produto escalar, tá, pessoal? Aí eu vou ter que fazer o produto escalar termo a termo, lembrando que é a primeira coordenada com a primeira coordenada multiplicado, somado com a segunda coordenada com a segunda, do outro lado, mais a terceira coordenada com a terceira coordenada do outro. E perceba que a gente tem zero em dois lugares, né? A gente tem zero em dois lugares. Então a gente vai ficar com a integral de menos... Deixa eu colocar de outra cor. De outra cor não, na mesma cor. A integral de menos seno ao quadrado de t dt. Então veja como ficou simples, né? A gente só precisou saber qual é a curva que estava aparecendo ali no plano XY. A curva é uma circunferência. Parametrizar uma circunferência é muito fácil. E depois a gente só precisa colocar na expressão, na definição formal, né? Está ali em cima. E aí, fazendo essa integral aqui, a gente pode fazer aqui essa substituição trigonométrica, né? Eu vou passar esse sinal negativo para fora. Vai ficar menos a integral de 0 a 2π. Seno ao quadrado, pessoal, vocês precisam lembrar de uma identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2t sobre 2, né? dt. Lembrando que é um sinal negativo aqui quando aqui é seno. Tá, pessoal? Não podia esquecer disso aqui, pelo amor de Deus. Chegou até aqui, não podia esquecer disso. Tá? E aí fica simples resolver essa integral, né? Fica simples resolver essa integral. Isso aqui vai ficar igual a menos a integral de 0 a 2π de 1 meio, né? Menos 1 meio da integral de 0 a 2π do cosseno de 2t dt. Tá? Vai ficar exatamente isso aí. Menos a integral de 0 a 2π de 1 meio de menos 1 meio da integral de 0 a 2π do cosseno de 2t. Aí, pessoal, por falta de espaço aqui, tá? Essas integrais são bem simples de calcular. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar apertar aqui um pouquinho. Tentar apertar um pouco aqui. Essa integral daqui... Essa integral daqui vai dar 2π sobre 2, que é igual a π. Tá ok? E aí a gente tem que menos π menos 1 meio da integral de 0 a 2π do cosseno de 2t dt. Aí se vocês perceberem, pessoal, essa integral daqui é uma integral... Vou mudar a cor aqui.
essa integral daqui é uma integral no período, né? É a integral de um cosseno num período. Certo? Vai aparecer aí para vocês agora. A integral de 0 a 2π de cosseno de 2t dt é a integral de um cosseno num período de 0 a 2π. Se vocês lembrarem que o cosseno, quando a gente integra, né, em um intervalo periódico, vai dar zero essa integral. Vocês podem comprovar fazendo essa integral aí. Essa integral vai dar zero, tá? Então aqui vai dar zero. Sobrando como resposta o menos π, tá? Essa aqui é a nossa resposta, que é a letra B de bola, tá? Então o detalhe aqui dessa questão, pessoal, era a gente ter lembrado do teorema de Stokes, que relaciona a integral de linha com a integral do rotacional do campo, tá? E aí a gente percebe que fica bem mais simples a gente trabalhar com a parametrização para poder a gente resolver exatamente essa integral dupla. Em vez de fazer a integral dupla propriamente dita, a gente trabalha com a integral de linha, que é bem mais simples, que é só parametrizar a curva, que é essa curva daqui, né? Essa curva daqui de baixo. E aí a gente depois substitui, deriva, né, a curva e joga o intervalo. E aí vai trabalhando com o cálculo diferencial integral, né, o cálculo tradicional que a gente conhece. Beleza? Só tem que tomar cuidado aí com essas integrais, principalmente com o sinal negativo aí que apareceu. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, né?